Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia não chega ao fim e continua provocando efeitos danosos no leste europeu. Além do drama humanitário com os refugiados, o mundo sofre com pressões inflacionárias. A paz, por enquanto, está distante e o presidente russo Vladimir Putin não dá mostras de recuo. As consequências da guerra, os desafios e as possibilidades de cessar fogo agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, participando novamente aqui da programação da Jovem Pan. Professor, como sempre, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, por estar aqui conosco sempre. Eu sei que o senhor dá aula, inclusive, na China, mas, por enquanto, está aqui no Brasil. Bem-vindo, professor. É um grande prazer conversar com você, Thiago. Muito obrigado. Bom, professor, falando sobre a guerra na Ucrânia, né? Lá no começo da guerra, a guerra já passa dos 100 dias, o senhor conosco na programação da Jovem Pan sempre, o senhor sempre dizia, o senhor e outros especialistas diziam que essa guerra ou seria uma guerra de tiro curto ou seria uma guerra longa. E a gente sabe as consequências danosas, principalmente para a economia e, claro, para a vida das pessoas, para os ucranianos que vêm deixando o país até agora, nessa migração que a Europa vinha assistindo, talvez a pior desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto, o senhor pessoalmente, professor, achava que essa guerra ia durar tanto tempo e não temos uma saída à vista? Olha, Thiago, eu me baseei sempre na questão da Guerra da Geórgia, não é? A Guerra da Geórgia durou 14 dias. Então, se eu pensar que a Ucrânia é 10 vezes maior que a Geórgia, nós poderíamos chegar aí até 140 dias, assim, só nessa questão de proporção ou coisa parecida. Mas todo mundo imaginava que seria um desfecho mais rápido, não é? Porque não haveria tanta resistência por parte da Ucrânia. Nós sabíamos que a Ucrânia estava preparada para uma guerra, afinal, a Ucrânia vem aí se preparando para esse tipo de confronto desde quando foi invadida em 2014, mas que a gente vê é que a Ucrânia se revelou aí muito mais resiliente e houve inicialmente, os russos também irão reconhecer, uma série de erros nas estratégias que eles implementaram inicialmente. Então você vê que nós estamos aí numa segunda fase em que os russos basicamente voltaram, mantiveram ali o que eles conquistaram nesse processo todo e a partir disso eles começaram a solidificar e a consolidar as conquistas que tinham tido. Então você tem aí dois momentos da guerra. Houve um início com vários erros por parte dos russos que foram destacados internacionalmente. Nós tivemos esse momento aí de reflexão e de retorno à base, à consolidação daquilo que foi conquistado. E a terceira coisa, que foi aí a grande surpresa, foi justamente a resiliência da Ucrânia, também apoiada muito por armamentos que vieram do Ocidente. E você vê que nos últimos tempos, a grande coisa que a Rússia tem feito é justamente atacar estes armamentos novos e também os canais de suprimento destas armas. Então, isso começa a transformar aí o timing do desfecho dessa guerra. Então, a gente não pode dizer que vai ser aquela guerra que vai durar aí longos anos, vai se transformar numa guerrilha, porque os russos também alteraram a estratégia nesse processo todo. Professor, então, para resumir, há uma resistência da Ucrânia que muita gente não esperava, mas também não sei se o termo correto é despreparo da própria Rússia. A Rússia não esperava tanta resistência e isso acaba mudando qualquer perspectiva ou mudando a configuração da própria guerra, não é, professor? Muda, porque, Thiago, uma das coisas importantes, se você pensar, a Rússia tem atuação militar, mas não tem o mesmo nível de atuação militar que os Estados Unidos têm, né? Os Estados Unidos têm estado muito mais engajado militarmente do que os russos. A atuação russa que você teve ali mais premente nesses últimos tempos foi ali na Síria, né? Teve na Síria, um pouco na Líbia, mas você nota que a presença russa de guerra não tem sido tão intensa quanto os Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos, com este treino constante que eles têm, você vê que eles também tomaram aí tiveram algumas derrotas também no passado. Então, o que a gente vê é
que exércitos cometem erros por falta de estratégia, por erro de estratégia, ou talvez uma perspectiva diferente, equivocada sobre o inimigo, né? Porque ninguém esperava, por exemplo, que na guerra do Vietnã, o Vietnã fosse vencer a guerra contra os Estados Unidos. Então você vê que essa situação é muito complicada, né? Porque existem vários outros fatores que vão interferir em todo esse processo. Professor Marcos Vinícius de Freitas, falando um pouco sobre as origens dessa guerra. Tudo começou, ou pelo menos algo que detonou essa guerra, foi a tentativa da Ucrânia de entrar na OTAN, de fazer parte da OTAN. E agora, nesses últimos meses, a gente vê mais discussões sobre outros países como a Finlândia, que também pode entrar na OTAN, essa discussão que é interminável e tem, claro, reações da própria Rússia. Inclusive, são países que temem ser invadidos pela Rússia, não sei se isso é possível, mas eu pergunto para o senhor, em relação às origens dessa guerra, a senhora acha que já era uma possibilidade nós termos essa guerra na Ucrânia? Muita gente também não acreditava que a guerra pudesse acontecer, mas acabou acontecendo. Em relação às origens dessa guerra, professor, passados já alguns meses em relação do início do conflito, o que fica de lição desse início, desta origem do conflito? Tiago, nós estamos no momento em que nós vemos aí um reavivamento daquele conceito de impérios, não é? Você tem os turcos tentando se consolidar, lembrar da história do Império Turco-Otomano, você tem o Ocidente, você tem os países aí que eram historicamente importantes e que já foram impérios, tentando aí se consolidar e reconsolidar com um papel novo na ordem internacional. Uma das coisas que o Vladimir Putin sempre lamentou foi o colapso da União Soviética e a perda de poder do Império Soviético. Então, o que nós notamos nesse processo todo é que ele vem numa tentativa de reconstruir um pouco desta a imagem importante do Império Russo, consolidar aquilo que foi a União Soviética no passado, mas não no sentido de reabsorver os países ou coisa parecida, mas ele simplesmente quer garantir ali a sua esfera de influência e a Ucrânia é uma parte importante dessa esfera de influência de toda a história que você tem neste momento. E o que aconteceu também é que uma das grandes promessas do fim da Guerra Fria é de que a OTAN não teria nenhuma expansão na direção do leste europeu, o que não foi cumprido, até porque os países do leste europeu, uma vez que eles saíram do domínio soviético, da esfera soviética, eles queriam mais serem absorvidos pelo Ocidente, tanto do ponto de vista econômico, fazendo parte da União Europeia, como também do ponto de vista militar, fazendo parte da OTAN, no sentido de se proteger, porque tinham aí a recordação dos tempos de sobrevivência dentro do Império Soviético. Então, é um processo de consolidação. O Putin vem aí nessa história toda relembrando a importância de ter uma Rússia forte, e uma das coisas, eu sempre gosto de recordar, até o próprio Barack Obama foi um dos responsáveis nessa história, quando ele teve uma posição assim meio de condescendência com a Rússia e chamou a Rússia logo em 2014, aliás, de uma potência regional. E para quem tem sonhos grandiosos como o Putin tem, isso foi aí uma situação que não lhe agradou muito. Então, esse é o sentido que a gente vive, né? Nós estamos vivendo numa fase de reconstrução de impérios. E, professor, o senhor cita muito a história, né, em todas as suas análises aqui. A gente falou também já sobre a Segunda Guerra Mundial, e a gente sempre associa essa questão da conquista de territórios. A gente cita Hitler, né, que era um louco, enfim, né, uma pessoa que acabou mudando toda a configuração da Europa naquele período, né, de 39 a 45, da Segunda Guerra Mundial. Mas o senhor citou Vladimir Putin. Putin está inserido de que maneira? Ele quer uma Rússia gloriosa, uma Rússia relembrando o passado, mas de que maneira ele tem a ganância não só do expansionismo, mas também de não ligar para vidas humanas e ordenar ataques e ordenar atentados. A gente também fica aqui desse lado nesse jogo de retóricas, né? Porque a Rússia fala uma coisa, a Ucrânia fala outra, e a gente tem mais um noticiário que chega, que é filtrado pela Ucrânia, pelo Ocidente, e não o noticiário da própria Rússia, não é?
Então, veja só, né? Essa história toda de reconsolidar, de reconstruir impérios faz parte justamente de uma imagem nacional, de uma identidade nacional que é importante para a própria Rússia, né? E eu acredito também que o fato de os russos estarem vivendo debaixo de sanções já há tanto tempo, de alguma forma consolida também o próprio poder do Vladimir Putin, que sempre pode aí, Tiago, vitimizar os russos por aquilo que está acontecendo no país. Então, essa é uma situação que ele vem utilizando de uma maneira inteligente, até mesmo para consolidar-se cada vez mais tempo no poder. Não podemos esquecer que Putin está aí há quase, acho que já 2 décadas no governo da Rússia. Foi muito importante naquele processo complexo de transição do comunismo soviético para um sistema mais capitalista e mais aberto, e ele vem aí conseguindo, através dessas medidas, garantir a sua governabilidade e, o mais importante de tudo, um apoio da opinião pública elevado. Se eu não me engano, na última conversa que eu tive, quando eu estava em Londres com alguns russos, a opinião pública é de mais ou menos 70% a favor de Putin. Então você vê que não tem ninguém, né, dos líderes ocidentais que consiga ter este nível de aprovação na sua atuação. Então ele vem construindo aí, eu não acho que ele vai querer aí expandir mais territorialmente, afinal a Rússia é o maior país do mundo, territorialmente falando, mas o que ele não quer é que haja uma proximidade muito grande do inimigo às portas. Obviamente que com a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, esta situação complica um pouco mais, mas o objetivo principal dele era que a Ucrânia não viesse aí a cair em mãos do Ocidente. Eu acho que nesse sentido ele vai consolidando a estratégia que ele estabeleceu. Professor Marcos Vinícius de Freitas conversando conosco aqui na Jovem Pan. Professor, o senhor é um grande especialista também na diplomacia, na política americana, né? E eu queria perguntar como é que ficam as outras potências nesta guerra? A China muitas vezes se beneficia dessa guerra porque as questões econômicas, né? Porque o mundo tenta asfixiar economicamente a Rússia para que essa guerra chegue ao fim. A China toma alguns mercados que a Rússia vai perdendo, e tem também toda a questão da política americana, porque muita gente pergunta por que os Estados Unidos também não ajudam militarmente, eu digo invadindo, no caso, a Ucrânia, a Rússia, ou lutando ao lado com os próprios soldados na Ucrânia. Essa discussão é interminável, mas como é que entram essas outras nações nesse jogo político e bélico também, professor? Era o sonho do Zelensky, né? O sonho do Zelensky era que o Ocidente se envolvesse mais diretamente nessa situação, o que não aconteceu. A base é o artigo 5º do Tratado da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que estabelece o conceito de segurança coletiva, no sentido de que se você agride a um, você agride a todos, e todos têm de sair em defesa daquele um que foi agredido. Só que a Ucrânia não faz parte da OTAN, nunca fez parte da OTAN, tinha ambições de fazer parte da OTAN, a OTAN prometeu que ela faria parte eventualmente, mas existe ali um problema, né? A Ucrânia tem uma parte do seu território ocupado e automaticamente, se tornasse membro da OTAN, a OTAN já estaria em pé de guerra com a Rússia, e não interessa a ninguém ali ter um confronto com uma potência nuclearmente armada e que tem aí um arsenal nuclear enorme. Então, nesse sentido, o presidente Biden logo de cara já afirmou que, olha, a OTAN não vai entrar nessa situação porque não é do interesse da OTAN. Iremos ajudar naquilo que for possível, mas não queremos aí ter um estado de guerra contra a Rússia. Até porque, em primeiro lugar, se você tivesse um confronto nuclear aí, nós não sabemos como terminaria toda essa história, né? Eu sempre gosto de recordar aquela famosa frase do Einstein de que ele não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta seria com paus e pedras, não é? Em razão do impacto que teria aí, globalmente falando,
uma guerra e um confronto nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Então, o presidente Biden também tem esta familiaridade com essa situação. Mas o grande aspecto desta guerra é que ela tem um componente político muito grande. Vamos pensar aí nos atores principais que você mencionou. Estados Unidos. O presidente Biden está aí no seu segundo ano de mandato, uma inflação elevadíssima para os padrões americanos, e corre o sério risco de perder o controle tanto do Senado como da Câmara de Deputados nos Estados Unidos, o que o transformaria automaticamente num pato manco como presidente. E não teria um poder de realização, e muitos já começam a questionar se valeria a pena ele até pensar em sair e não ser candidato novamente. E você vê aí, por aquilo que nós observamos na Cúpula das Américas, que o arsenal de medidas disponíveis hoje em dia para o presidente dos Estados Unidos consolidar o seu poder internacionalmente tem diminuído bastante com relação àquilo que ele pode fazer. Você tem um segundo ator, que é o Boris Johnson, que enfrenta aí todos os elementos negativos da saída do Reino Unido da União Europeia, com desabastecimento, inflação, e o Boris Johnson tem conseguido aí se manter ainda na crista da onda, em razão da pandemia que tirou a atenção dos britânicos dessa questão, a guerra, o jubileu da rainha, as festinhas, tudo isso tem tirado aí do Boris Johnson dessa questão fundamental do equívoco que o Brexit tem representado para o Reino Unido. Então, o segundo ator aí que tem um interesse político nesta guerra. Você tem a presidente da Comissão Europeia, que não tem o apoio do seu próprio governo, porque ela foi indicada pela Angela Merkel, e este governo atual não tem a mesma simpatia por ela nesse sentido, e ela precisa aí manter uma atuação importante nisso. O secretário-geral da OTAN também via aí a sua organização perdendo relevância. Então, você tem vários interesses políticos por trás dessa situação. Obviamente, o que se deu bem em toda essa história foi o presidente Emmanuel Macron, que conseguiu a sua reeleição e que agora está preocupado e até mesmo mudou. E foi altamente criticado pelo Zelensky a sua posição com relação à Rússia. No início ele era um feroz opositor e hoje em dia, depois que ele garantiu a eleição, ele entendeu que valeria mais a pena retomar uma atuação mais próxima com a Rússia. Inclusive, foi motivo o fato de o Ministério de Relações Exteriores francês não estar muito de acordo com essa posição do Macron é o que o levou até mesmo a tomar uma decisão de mudar muito daquilo que é a diplomacia francesa no futuro. Então você vê que existe muito interesse político e no último caso aqui, a China não quer. E acho que no início se criou aquela imagem, não, a China quer ver este conflito porque vai fazer a mesma coisa com Taiwan, o que não é verdade, porque a natureza da situação de Taiwan é completamente diferente daquilo que aconteceu na Ucrânia, e a China também é afetada pelo aumento do petróleo, pela situação de desabastecimento global, e tudo isso tem afetado a China. Só que a China entende que a Rússia é um parceiro importante e que cria um balanço na questão militar para se contrapor aos Estados Unidos nessa questão de hegemonia global. Bom, professor, e diante de todo esse cenário, o cenário mais político que o senhor traça, mas a gente tem a questão econômica também. E quando pesa no bolso, a gente tem algumas mudanças de comportamento. E muita gente achava que essa asfixia internacional, que muitos países vêm investindo contra a Rússia, contra empresas saindo da Rússia, e tem também a questão dos combustíveis, a pressão inflacionária é muito grande. Eu pergunto, o senhor acha que a Rússia poderia já ter capitulado, se a gente pensar do ponto de vista econômico, porque por enquanto a Rússia continua firme e forte tentando avançar na Ucrânia. A questão econômica vem pesando de que maneira nessa balança da geopolítica, professor? Lá no início, eu comentei em vários locais dizendo o seguinte, né? Não podemos deixar de levar em consideração que os russos têm convivido aí com sanções econômicas desde 2008. Então, as sanções econômicas, elas funcionam
se elas tiverem objetivos muito precisos e que haja uma confluência de todos implementarem essas sanções e executarem. O grande problema que você tem ali é que, e vamos pensar só uma notinha de rodapé, né? Se sanções funcionassem efetivamente, a família Castro não se encontraria ainda no poder em Cuba, porque afinal os Estados Unidos têm aí quase 6 décadas de um embargo e sanções contra Cuba que não tem efetivamente funcionado. Então, sanções funcionam quando o país é pequeno, tem uma alta dependência econômica, e aí se quis fazer uma série de sanções para estrangular economicamente a Rússia, um país que já vinha convivendo com essas sanções, que aprofundou o relacionamento com a China, como aí aquela carta na manga necessária, né, para utilizar caso a situação piorasse muito. E uma coisa importante também nessa história toda é que essas sanções não conseguiram o objetivo do presidente Biden, que era estrangular a Rússia. Até porque existe uma dependência global da Rússia na questão do petróleo e do gás natural. E no caso dos europeus, que foram ali os países mais ativos no início, não podemos esquecer também que existe uma assimetria nos interesses, porque de uma maneira existe uma forma em que a Hungria consome gás natural da Rússia. O mesmo não é na França. Então, como é que você pode querer que estes países que têm interesses diferentes, esta assimetria de interesses, venha se refletir numa posição uníssona? Então, muito era discurso, muito fazia parte do discurso, não, somos contra a situação toda, mas sabendo-se já de antemão que os países, de alguma forma, de uma maneira ou de outra, encontrariam um mecanismo para tentar ultrapassar ou para não implementar mesmo essas sanções. Muita gente achava que ia demorar aí uma meia década para que o rublo conseguisse recuperar, e o resultado que nós temos é uma mudança profunda nesse sentido. Então, as sanções econômicas na Rússia estrangularam, mas não conseguiram o objetivo, que era justamente de condenar o país a uma situação caótica economicamente. E você vê, até mesmo na questão do McDonald's, eles já pegaram, o grupo russo já assumiu o McDonald's. Então, o grande problema, e aqui eu me lembro sempre de uma conversa que eu tive na Itália, é que e os italianos são visceralmente, muitos deles visceralmente contra as sanções, é porque um mercado perdido como o russo é um mercado que você perde, e quando você perde, você o deixa para sempre. Então, muitas das empresas, particularmente essas de luxo ou que são grandes fornecedoras, eles entendem que vão perdendo espaço de mercado e vão sendo afetados economicamente. É por essa razão que a assimetria dos interesses faz com que as sanções não funcionem. Claro, professor, falamos muito da economia, falamos muito da política também, mas eu queria tratar do assunto do drama humano que essa guerra vem provocando. Logo no começo da guerra, a gente acompanhou toda a migração, a saída de pessoas da Ucrânia, brasileiros que também estavam lá e deixaram o país. Eu pergunto, qual que é a dimensão, olhando agora em perspectiva já, depois de 100 dias de guerra, qual a dimensão desse drama humano? É a pior, realmente, crise humanitária desde o fim da Segunda Guerra Mundial, na sua avaliação? É um fluxo maior que você teve na Europa desde a Segunda Guerra Mundial de europeus, né, se movimentando internamente. Obviamente que a situação migratória na Europa vem deteriorando há bastante tempo, não é? E nós tivemos em 2015, 2016 grandes crises causadas pela Síria, a guerra na Síria, e depois também gente que vem de vários locais. Você tem muitos que vêm do Afeganistão, muitos que vêm do norte da África, e o que acontece é que a Europa enfrenta aí, nessa situação, Tiago, 3 problemas, não é? Quando você olha para a questão migratória. Em primeiro lugar, você tem uma regra, que é a regra de Dublin, que diz que o país que recebe os migrantes tem de processar toda a questão do refúgio. E isso faz com que os países que estão recebendo, e geralmente a entrada é por Itália, Grécia, por alguns países do leste europeu,
estes países se sintam sobrecarregados com o peso de lidar com todo o processamento de imigrantes, inclusive porque precisa criar os campos de refugiados, uma série de coisas. Então você tem este problema logo no início. Você tem os países de transição, os países de trânsito, que justamente querem que o migrante não fique ali porque eles não têm condições de criar emprego. E você vê, nós estamos aí tentando ainda ver uma Europa se recuperar da pandemia, que foi extremamente danosa para a economia europeia e que os países não têm condições de absorver nova mão de obra nesse processo. E você tem aqueles países que são o destino final, ou seja, os migrantes querem ir para onde existe a possibilidade de ganhar dinheiro, de ter uma vida melhor, e geralmente esses países são França, a Alemanha, antigamente era o Reino Unido. Então, estes países também enfrentam o problema de ter um fluxo muito grande de pessoas entrando e, obviamente, que isso vai gerando aquelas movimentações de xenofobia que você observa aí em razão da ascensão de determinados partidos políticos e determinadas tendências políticas. Então, você está diante de uma crise. Obviamente, aqui existiu uma diferença que muitos até reclamam, porque quando os migrantes vinham de outras partes do mundo e não eram loirinhos de olhos azuis, né, como eu vi em alguns artigos, o tratamento tinha sido diferenciado, mas hoje em dia você já observa que aquela reação inicial de aceitação, porque são europeus sofrendo, isso também vai mudando gradualmente, porque vai criando uma pressão na política doméstica dos países. Professor, e só para fechar a nossa conversa, em um minutinho, a posição do Brasil nesse conflito. Claro que lá atrás houve muita polêmica também sobre a posição do Brasil, que o Brasil deveria ter se posicionado com mais ênfase contra a própria guerra, mas de que forma o senhor faz a leitura desse posicionamento do governo brasileiro para a gente encerrar, professor? Eu acredito que o governo brasileiro cometeu um acerto e um erro, né? O acerto foi justamente de manter um distanciamento desta situação, inclusive porque somos parceiros da Rússia em vários fatores, inclusive, e mais importante ainda, temos uma dependência da Rússia. O erro foi de não ter condenado de uma maneira talvez mais intensa a questão da invasão, né? A questão do desrespeito ao direito internacional e um posicionamento nesse sentido. Então, acertou porque você precisa ter uma neutralidade estratégica nessa situação e errou, talvez, por não ter sido um pouco mais assertivo na retórica, que é importante nesses momentos, justamente em razão da opinião pública internacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, por participar aqui da programação da Jovem Pan. Até a próxima, um abraço, e eu sei que o senhor vai retornar brevemente à China. Boa viagem, até a próxima. Valeu. Um grande abraço, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Falamos mais sobre a guerra na Ucrânia, as consequências, com o professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. A você, ouvinte, a você, telespectador que nos acompanha, muito obrigado mais uma vez pela gentileza e até a próxima.